Eu decidi ligar a câmera, abrir minha Bíblia, abrir algumas anotações aqui e falar para você o que Deus tem comunicado para o meu coração. Tem um tema que não sai de moda, por mais que as pessoas às vezes ignorem, abram as Sagradas Escrituras e só quer saber de bênçãos, de coisas que são boas e são lícitas e contém na palavra de Deus, mas existem assuntos como arrependimento, pureza, santidade, que não podem sair de moda, e é isso que eu vou falar hoje, sobre santidade e pureza. Eu quero destacar um texto que está em 1 Pedro 1,16 que diz: sede santos, porque eu sou santo. Isso é uma fala de Deus. A santidade de Deus é um atributo, é uma característica moral dele. Deus é santo, ele é santo. Então o nosso padrão, nós somos seres humanos, somos suscetíveis ao erro, mas o nosso alvo, a nossa meta é prosseguir em santidade. Vale a pena considerar também que se você já aceitou Jesus, tomou a decisão dele ser seu único e suficiente Salvador, perceba que a santidade é um processo progressivo, você vai aos poucos caminhando em santidade. Receber Jesus, receber o Espírito Santo é o primeiro passo para você poder viver uma vida bíblica, mas prosseguir em santidade. A Bíblia compara a jornada, ou eu gosto também de comparar a jornada cristã, como a luz da aurora, que é citada em alguns momentos nas Escrituras, que a vida do cristão é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Almejamos o dia que seremos glorificados, que não estaremos mais no nosso corpo corruptível. E eu gosto de uma frase do pastor Douglas Gonçalves que ele diz: não existe santidade por acidente. Santidade é uma decisão. Eu decido viver em santidade. Eu decido buscar a Deus de coração, com todo entendimento, com todas as minhas forças. É uma decisão, é um ímpeto, é uma busca incansável. Eu gosto também do que o pastor Luciano Subirá traz no seu livro O Impacto da Santidade, que a santidade ela transforma todas as esferas da nossa vida. Então, viver em santidade muda o seu linguajar, muda as suas atitudes, muda o que você assiste, muda o que você escuta, muda o que você fala. Então, esse impacto ele precisa chegar para nós como uma consciência. Mudando de assunto agora, mas nessa mesma pauta, eu gosto de trazer um contexto atual. Estamos no mundo da internet, no mundo do TikTok, das redes sociais e de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que a santidade, ela precisa ser elevada e precisa ser trazido esse tema em todas as oportunidades possíveis, porque às vezes nós pegamos o nosso celular ou em filmes, ou em séries, ou em entretenimentos comuns, a santidade vai sendo deixada de lado porque você acaba ignorando. Então, como eu estou falando desses princípios bíblicos, eu queria trazer um pouco do que eu tenho experimentado em Deus. Eu percebo que quando estamos conectados com a palavra, estamos querendo viver em santidade, a gente não pode esquecer a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo ele nos ajuda na nossa fraqueza. A Bíblia diz que quando a gente não sabe nem como orar, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos esses que não podem ser compreendidos de forma humana, porque é o Espírito Santo que intercede por nós, o Espírito de Deus. Então, preste atenção, comece a envolver o Espírito de Deus na sua vida, o Espírito Santo nas suas ações, perguntando, conversando, dialogando. Ele é uma pessoa. Podemos ter um relacionamento de amizade, de comunhão, de conexão. Então, eu gosto de pensar como o irmão Rega diz no seu livro Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo, que é como se o Espírito de Deus é nossa bússola. Ele nos conduz em toda a verdade. Aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Então, preste atenção nisso. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, você não assiste qualquer coisa, você não fala qualquer coisa e você não faz qualquer coisa. Pensando assim também, eu gosto de pensar que eu gosto de pensar, mas você está pensando comigo. Por todas as Escrituras, existem muitos avisos, muitas placas, muitas instruções do que fazer e do que não fazer. Eu trouxe aqui algumas ênfases, por exemplo, o livro de Êxodo 20, no capítulo 20, no verso 13 diz, não mate. Em Colossenses diz, não minta uns aos outros. Em Êxodo 20, continuando o que eu tinha falado, diz, não roube. Em Êxodo ainda diz, não cometa adultério. Em Efésios diz, não se embriaguem com vinho. Então, a Bíblia está repleta, essas são apenas algumas orientações, mas por toda a Bíblia, eu gosto de pensar que são como placas de trânsito. Pare ou avance. O que é que precisa ficar claro para a gente? Se a Bíblia está dizendo que com o pecado eu não brinco, eu não me envolvo, como é que eu posso me envolver com algo que matou ou que crucificou o meu Senhor? Jesus Cristo morreu na cruz como uma expiação, como
ele foi oferecido pelos nossos pecados. Tanto que Isaías vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós somos tanto sarados como curados. Então, eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. Se Jesus é seu melhor amigo, se ter um relacionamento com Deus é a sua principal busca, você precisa considerar isso. Então, essas placas, elas vão trazer orientações muito claras, muito enfáticas para a nossa vida. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Deixa eu te dar uma dica, em vez de você ficar ouvindo conselhos do mundo, conselho de outras pessoas, ou de pessoas que você nem sabe se são homens e mulheres de Deus, abre tua Bíblia e começa a ver esses conselhos que já estão de forma prática e clara. É Deus falando. Em dado momento, Timóteo vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção em amor. Então, falando sobre santidade, sempre que estou num contexto de amigos, de jovens, de eventos e por aí vai, surgem perguntas. Isaac, é pecado ouvir música do mundo? Isaac, é pecado fazer tatuagem? Isaac, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo? E às vezes me parece que a pergunta das pessoas é muito mais de tipo assim, o que é que eu posso fazer até ir à borda para não pecar? Eu não sei se você está percebendo, mas de forma intencional eu estou fazendo esse vídeo de costas para uma piscina. Estou aqui no Ministério Verbo da Vida e tem uma piscina aqui atrás. É como se a gente quisesse andar pela borda. Mas Deus não nos convida para viver pela borda do pecado ou às margens do pecado. A Bíblia nos convida para viver uma vida de santidade, ser de santos, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então deixa eu te provocar nesse momento, meu irmão, essa mensagem de salvação, essa mensagem do Evangelho exige de nós limpeza e pureza. Eu gosto que Nívia Soares diz que santo não é aquele que não peca, mas é aquele que está sempre se limpando. Se você está entendendo que o Evangelho é a renovação, é boas novas, a palavra de Deus se renova a cada dia, a sua vida, as suas atitudes, os seus comportamentos precisam serem renunciados. Precisam ser renunciados. Corrigindo aqui o português para você não ficar chateado comigo. Então, passando para o final desse vídeo já, eu estava ouvindo o livro de Marcos, né? E nessa relação de ouvir o que Marcos fala, em dado momento ele vai falar sobre se te faz pecar, arranca. Se te faz pecar, tira. E ele diz que se tua mão te faz pecar, tira. Se teu olho direito te faz pecar, arranca e lança fora. Aí ele fala, se teus pés te faz pecar, arranca e lança fora. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia não está falando de automutilação. A Bíblia está falando de você cortar o que não edifica. Se você tem amigos que estão te levando para o mau caminho, corta. Se você tem aplicativos que estão te distanciando de Deus, corta. Se você tem pessoas que estão te colocando num lugar que você sabe que Deus não quer que você esteja, corta. É melhor você cortar do que você não estar ao lado do Senhor e Salvador, porque naquele grande dia Ele vai olhar para nós e essa santidade, esse temor, essa honra ao Senhor é o que vai fazer a gente conseguir contemplar a face dEle. Eu me lembro agora, e nem estava no que eu tinha programado, mas a Bíblia vai falar em dado momento em Mateus que aqueles que estão de mãos limpas e corações puros. A pergunta que eu te faço, e eu finalizo esse vídeo assim, seu coração está limpo e sua mão está pura?